Gente, hoje nós estamos com a professora Lilian Faria Porto Borges, aqui a nossa pró-reitora de graduação da UniOeste. Hoje o nosso assunto vai ser sobre o processo de ocupação de vagas nos cursos de graduação. Como vai, professora? Tudo bem? Tudo bem, uma alegria estar aqui de novo, Ana. É um prazer recebê-la sempre e vou convidá-la novamente para a gente fazer uma tomada geral do que foi essa primeira gestão no seu trabalho. Estamos aí à disposição, sempre uma alegria. Professora Lilian, como ocorre o processo de ocupação de vagas para os cursos de graduação na universidade? Hoje a UniOeste tem anualmente a oferta de 2.543 vagas nos seus cursos, né? 65 turmas ao todo, entre bacharelados e licenciaturas, nos 5 campi. As vagas iniciais são ocupadas em 2 processos, o vestibular próprio da UniOeste e o SISU, que é um sistema unificado nacional que, por meio da nota do Enem, classifica candidatos para ocuparem as nossas vagas. E caso esses 2 processos ainda permitam que sobrem vagas, né, se houverem vagas remanescentes, a gente faz ainda um terceiro processo que a gente chama Provare, né, que é um processo de ocupação de vagas remanescentes, para perseguir o máximo de ocupação. Esses são os processos da vaga inicial, seria da vaga do primeiro ano. A partir do segundo ano, por abandono, por qualquer motivo que produza uma vaga excedente, uma vaga remanescente, né, a partir do segundo ano, a gente tem um processo que chama Provou, que é, grosso modo, o que são as transferências, né? Esse Provou acontece em 3 fases. A transferência interna de cursos para cursos da UniOeste, então estudantes nossos que mudam de cursos, de campi. O segundo processo, que é a transferência externa, então estudantes de outras universidades, né, que disputam essas vagas a partir dos segundos anos dos cursos. E a última fase do Provou, que é o portador de diploma, né, que por nossas resoluções pode ocupar vagas que ainda continuam remanescentes no decorrer dos cursos. Essas são as formas de ingresso que acontecem hoje na UniOeste. Como a senhora avalia o processo de ocupação de vagas dos cursos de graduação durante o período de sua gestão? Se a gente pensar a primeira gestão do professor Cascade, de 2012 a 2015, nós fizemos um trabalho muito importante de ocupação de vagas. O pressuposto foi entender que uma universidade pública que tem a sua manutenção garantida pelo fundo público, ou seja, pelo conjunto dos nossos impostos, e que garante qualidade no processo formativo, não pode tolerar cadeira vazia. Porque cada cadeira vazia significa um conjunto de despesas, de custos, de investimentos já efetivados, sem nenhum resultado social. Então, a gente entende que o compromisso social da universidade pública é fazer o máximo de ocupação. Afinal de contas, é permitir que a sociedade ocupe plenamente aquilo que o conjunto da sociedade garante como política de educação superior. Então, entendendo isso, a gente se assustou muito no primeiro vestibular, em 2012, quando sobraram cerca de 380 vagas. O primeiro impacto é entender que 380 vagas sobrantes no ingresso dos cursos significa, para a gente fazer um exercício assim de comparação, 10 salas de primeiro ano vazias, né? Como os nossos cursos têm em média 40 vagas, se a gente pensar em turmas de 38 alunos, a gente tem no ingresso, quer dizer, antes de começar o curso, nós não estamos falando nem de evasão, né, de um processo de abandono no percurso formativo, a gente está falando do ingresso. Então, de cara, a UniOeste convivia com 10 salas de aula vazias. Era muita gente, né, professora? Para perdia nós, a oportunidade sim, de estar dentro da sala de aula numa universidade pública, gratuita e de qualidade. Perfeito. Como a UniOeste. Para nós, um crime do ponto de vista da gestão pública. Então, a gente começou a olhar para esse processo de ingresso e, naquele momento, o nosso vestibular era eliminatório.
em 2 fases. Portanto, por exemplo, um curso de 40 vagas, se aprovasse 25 alunos, ele iniciava o seu processo, que poderia ser 4 ou 5 anos, já com um volume de 15 cadeiras vazias, né? Então, primeiro entender o que é o vestibular. O vestibular não é um processo de avaliação, ele é um processo de seleção. E não se trata de dizer quem é o aluno adequado, perfeito, o desenho mais próximo do graduando, do estudante universitário. Não se trata disso. O papel do vestibular é dizer, dentre os egressos do ensino médio, quais são os 40 melhores com condições de ocupar vagas num determinado curso. Então, imediatamente, começamos a defender a tese de que o vestibular devesse ser classificatório e nunca eliminatório, para cumprir o seu papel de selecionar entre os interessados os melhores sempre no limite das vagas, né? E fizemos um movimento bastante importante, interessante, num espaço que existe de representação da comunidade acadêmica no interior da diretoria de concurso vestibular, que é o Conselho Pedagógico do Vestibular. Ele é constituído por professores representantes por área do conhecimento, de todas as áreas do conhecimento, né, que constituem o vestibular, indicados por seus pares. Esse conselho começou e se aceitou essa questão de repensar o processo do ingresso a partir desse volume absurdo de vagas não ocupadas, e começamos a proceder a um estudo do perfil da prova, do jeitão do vestibular, né, de como eram as questões, quais as áreas que mais reprovavam, por que mais reprovavam, né, que perfil de questão era essa, e já entendendo que a gente devesse transformá-lo num processo de uma única fase e classificatório. E aí começamos um movimento muito rico de debater, com um conjunto de elaboradores, né, com toda essa grande equipe que constitui quem prepara o vestibular, né, quem executa o vestibular, uma equipe bastante grande, representativa, inclusive com pessoas da educação básica, né, dos centros todos nossos, dos campi. E foi um debate muito enriquecedor. A gente fez uma grande reforma no vestibular, que desde 2013 é classificatório, não mais eliminatório. O que é fantástico, né, Lili? É necessário que a UniOeste possa enxergar o processo de mudança da modernidade, e que esses meninos que estão aí fora, eles precisam vir para cá. Sem dúvida. Sejam eles ricos, pobres, Sim. negros, pardos, Sim. a cor que tenham. Porque quando eles chegam aqui, eles vão correr atrás do sonho deles. Perfeito. Quando a gente vê o volume de candidatos, você dimensiona o quanto falta ainda de oferta de vaga pública. Portanto, é intolerável que sobrem vagas, né? É por isso que eu queria te perguntar, qual é a importância, na sua opinião, da ocupação dessas vagas aqui na nossa universidade? Acho que é isso, é cumprir o papel social da universidade, é a gente fazer aquilo para o que existimos, né? Fazer um processo de formação de profissionais competentes, de cidadãos lúcidos do seu papel de construção social, da melhor forma possível e da forma mais abrangente no sentido inclusivo, né? E esse debate, Ana, que provocou a reforma do vestibular, trouxe junto a possibilidade do ingresso ao SISU, que acho que é importante dizer que naquele momento, então, em 2013, onde esse processo foi se constituindo, nós definimos, né, o CEP, o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, definiu pela divisão, então, das vagas entre vestibular próprio e SISU. Por que me parece muito importante isso? Porque o desenho da prova que constitui o SISU, que é o Enem, a sua concepção, a sua metodologia avaliativa e a formulação das provas, né, o que se chama Banco Nacional de Itens, tem uma concepção muito mais aproximada do que são as diretrizes do ensino médio. Portanto, é uma prova que, com muita competência, na minha opinião, eu sou fã declarada do Enem, permite que a gente consiga fazer um processo seletivo nacional de forma muito
justa no sentido da igualdade das condições. Ele é muito mais barato que os vestibulares para quem paga. Ele é gratuito para os egressos da escola pública, né? Para quem está terminando o 3º ano do ensino médio na escola pública, ele é gratuito. E ele está em todas as cidades do Brasil, ele está em todos os lugares. Quer dizer, ele permite que qualquer brasileiro, né, e estrangeiros dentro dos critérios possam prestar o vestibular. E mais, é hoje o mais importante processo de reconhecimento de estudos para quem não fez o percurso formal, né, que é a certificação do ensino médio. Então, acho que é uma prova importante, é uma prova séria, do ponto de vista pedagógico e metodológico. Eu sou fã, acho que é uma prova muito legal. Então, acho que é importante que parte da nossa ocupação se dê por meio do SISU, né? A gente tinha muitos monstros durante esse debate, muitas lendas, que as vagas da UniOeste, portanto, em todos os campi aqui do oeste, do sudoeste do Paraná, seriam ocupados por pessoas do Brasil inteiro, prejudicando essa ocupação regional. Outra lenda é que o aluno do SISU se evade muito rapidamente, não permanece. E uma muito triste, que tem, na minha opinião, eivada de muito preconceito, é que o aluno que viesse pelo SISU pudesse ser um aluno de pior qualidade. Todos os nossos estudos de acompanhamento, desde a georreferência de ocupação até permanência na instituição e desempenho, portanto, as notas, né? Todo o acompanhamento que a gente vem fazendo revela que não há absolutamente nenhuma diferença entre os alunos do vestibular e do SISU em nenhum desses critérios. A gente continua trazendo os alunos que vinham de onde vinham antes da gente aderir. Esses alunos, em muitos cursos, se evadem menos e em alguns cursos têm até maior desempenho. Mas se a gente for pensar em média, a média é absolutamente idêntica, né? A gente tem agora saindo do forno o resultado de um trabalho de mestrandos dos cursos do CCSA, que logo a gente deve publicar esses resultados com muito orgulho, para dizer que são processos competentes para trazer a moçada, né? Isso. O cidadão brasileiro que quer vir estudar e que um processo ou outro não caracteriza absolutamente nenhuma diferença. Eu ia falar exatamente isso, né? Eu ia falar exatamente isso, que eu também descobri que existem esses estudos por aqui. E mais, professora Lilian, fui mexer nos alfarrábios da Prograde e vi que essa média de 2012 de vagas que tinham ociosas, em média de 380 pessoas, pessoas que deixaram de ocupar essas vagas, hoje são 68, ou seja, hoje a Pró-Reitoria de Graduação, com um trabalho super efetivo, consegue trazer mais de 97% das vagas ocupadas dentro dos cursos de graduação. Isso é para dizer assim, parabéns. A gente fica muito feliz porque entende que essa política de pensar e reformar o ingresso teve uma efetividade no ano seguinte. Então, desde 2014, a gente ocupa mais de 97% das vagas. E 97% das vagas em qualquer estudo estatístico é a universalização, né? Esse volume entre 60 e 70 vagas tem se mantido muito permanente, muito constante, o que indica para a gente que são vagas distribuídas em um conjunto de cursos que tem menos procura social, né? A gente segue fazendo o Provare, né, identificando onde estão as vagas remanescentes e reofertando, né, no limite do tempo regimental que a gente tem, né, para fazer o ingresso. Mas a gente já entendeu nessa série histórica, apesar de pequena, né, de 4 anos, que esse volume de vagas é um volume que caracteriza mesmo um perfil de procura. Processo normal de seleção por curso. Desde o primeiro momento da reforma, que foram os processos de 2014 até agora, a gente tem uma sobra em torno, que gira entre 60 e 70 vagas, né? Como isso permanece, a gente já entendeu que são vagas aqui e ali, estão distribuídas em todos os campi, que não deverão se ocupar
pela própria lógica do interesse aí No mercado de dos trabalho. cursos, né? E a gente defende que a universidade pública tenha que manter cursos ainda com baixa procura, porque se nós, da universidade pública, não garantirmos essa formação, certamente o setor privado não terá interesse, porque são cursos com baixa procura, são cursos que não dariam lucro para o setor privado. Então, Exatamente. é função social também da universidade garantir cursos que não tenham uma grande concorrência no vestibular, né, nos processos de seleção, mas que é nossa obrigação produzir, né, essa oferta e permitir a formação desses profissionais, né? Então, a gente tem um orgulho muito grande desse percurso, a gente entende que foram políticas bastante vitoriosas, tem orgulho de ter dialogado com uma comunidade que estava disposta a pensar nisso, com a seriedade que isso implica, né? E também a disposição de enfrentar um conjunto muito grande de preconceitos, né? Que indicam que um processo de seleção ou a origem do aluno possa determinar o tipo de profissional que ele vai ser, né? Isso o mundo real prova todo dia pra gente que não é verdade. Com certeza. Professora, a senhora quer deixar mais algum recado para essa moçada que está escutando a gente? Eu penso que a gente precisa ampliar as informações acerca da UniOeste para o conjunto dos alunos do ensino médio, particularmente os do ensino médio público, né? Porque o aluno do ensino médio privado e o aluno que frequenta cursinho tem à mão as informações, inclusive para fazer suas opções e suas escolhas, né? Acho que a gente tem que chegar mais perto da escola pública para explicar como nossos cursos funcionam, para explicar da gratuidade absoluta em todas as circunstâncias, né? Felizmente, da UniOeste, e para explicar os processos de ingresso, né? Quais são os caminhos que ele pode fazer, porque a gente mantém a possibilidade do mesmo candidato, no mesmo ano, concorrer nos dois processos, né, no vestibular ou no SISU. Então, isso aumenta as chances dos candidatos, né? A gente tem tido em torno de 13 mil candidatos para o vestibular e em torno de 30 mil candidatos pelo SISU, né? Então, a gente hoje chega a um número bastante grande de jovens, de interessados em geral nos cursos da UniOeste, mas me parece que a gente pode ampliar isso, né, com um processo, sobretudo, de estar mais próximo da escola, da educação básica. Que bom, professora. Muito obrigada, Lilian, pela sua presença aqui hoje. E deixando um recado para essa moçada aí, olha, vocês não podem pensar que somente no SISU ou no vestibular vocês terão a oportunidade de entrar aqui. Não, vocês observem se há vagas remanescentes, vocês podem também ter o Provou, o Provare, que também são oportunidades que lhes são dadas para que vocês façam parte da nossa casa. Sejam bem-vindos. E a gente espera que todo mundo entenda que seu lugar é na UniOeste. Exatamente, na pública e gratuita e de qualidade. É isso aí. Obrigada, professora.